Vamos falar de Ana Hickman agora. Presta atenção nessa pergunta aí. Hickman é uma fraude? Tem algo instigante aí no HDH nessa proposta de alimentar a treta. A notícia está aí, mas do nosso jeito, a gente só alimenta a treta e agora com o propósito de chamar você para debater nesse vídeo. Hickman é uma fraude? É o seguinte, para quem está acompanhando o caso, a Hickman teve o salário dela penhorado na Record TV por conta do não pagamento de dívidas, né? Que ela contraiu quando ela era casada com o Alexandre Corrêa. Ela alegou que o Alexandre Corrêa tinha falsificado, a Cláudia Helena falsificado a assinatura, e já ficou comprovado que é uma mentira. As assinaturas não foram falsificadas e o pior, o tal perito disse que pode ser, inclusive, foi ela que falsificou. Vamos entender essa notícia aqui? E eu quero pedir sua opinião, tá? Peraí. HDH. Ó. A notícia tá aí. Em tudo que é lugar, meu querido. Mas olha só essa notícia. Deixa eu puxar aqui para vocês. Você que está acompanhando o HDH Talk. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no seu canal. O @HDH_play. Aqui, ó, notícia. O caso Ana Hickman ganhou mais um capítulo. E daqueles que dividem opiniões. Presta atenção. A apresentadora se posicionou publicamente contra um laudo pericial que afirma que as assinaturas em documentos financeiros eram sim dela. Ana rebateu com veemência e disse que houve fraude e que vai até o fim para provar sua inocência. A partir do momento que ela fala que ela tem que provar a inocência, ninguém diz que ela é culpada, mas você está falando que tem que provar minha inocência? Se você é inocente, as pessoas têm que provar que você não é inocente. Mas segue aqui, vamos aqui na sequência aqui. A disputa agora não é só financeira, é de credibilidade, de imagem e de narrativa. De um lado, um laudo técnico, do outro, uma figura pública dizendo que foi vítima de manipulação. Agora, presta atenção, você que está assistindo o HDH. Vamos fazer uma pergunta aqui pra gente aqui. Pra você que tá assistindo esse vídeo aí também. Quem está com a verdade? A palavra de uma celebridade que tem mais peso do que o de um perito? Ou de um perito que foi convocado pela justiça para apresentar provas convincentes de que a assinatura foi ou não fraudada? Será que a gente está diante de mais um caso onde a emoção ganha da técnica? O falastrão em cima do perito? Bom, qual a sua opinião aí? O que você acha disso? Você acha que um perito pode errar ou não? Responde para mim aí, comenta nesse vídeo. Ou estamos vendo mais um embate entre a justiça formal e a justiça popular? Eu vou rodar para vocês um vídeo e a gente vai fazer um react vídeo. Por quê? Parece que toda vez que a Ana Hickman se dá mal, ela entra com um processo e aí ela manda pela assessoria dela a atitude dela. Porque a notícia era, Ana Hickman tem seu salário penhorado. Certo, meu querido? Aí ela diz, não, mas esse perito aí não é confiável não, vou provar minha inocência. E aí você sabe que toda vez que você recorre com o processo, ganha-se tempo. E toda essa história aí, sobre a separação dela da Alexandre Corrêa, as dívidas, como é que fica? Só que aí o Ricardo Feltrin, do canal... Tem um canal aqui, o Ricardo Feltrin, tá vendo? Ele levantou um vídeo que passou despercebido. O Feltrin tá nesse caso desde o início. Eu recomendo você se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. A gente vai reagir a um vídeo do Feltrin em que ele traz uma coisa interessante. A justiça não é só penhorar o salário da Ana Hickman. Ele está dizendo que a justiça pode estar detectando que a Ana Hickman e a irmã dela fraudaram numa situação para não pagar as dívidas.
Vamos entender com o Feltrin e a gente vai reagir juntos. Fala, Feltrin. Hickman cometeu um crime? O cerco vai fechando, vai afunilando todo o caso Ana Hickman e cada vez mais vai tendo matéria sobre isso. Nas 4 frentes, nas acusações de fraude contra o Alexandre no DEIC, que já são quase 17 meses de investigação, até agora não mostraram nada. As acusações dela contra o Alexandre também, nos bancos, que a despeito de terem falado em falsificações, inclusive perícias judiciais, também tem perícias dizendo que ela assinou alguns documentos que ela fala que não foi ela, inclusive com indícios de que ela autofalsificou. Também tem na vara da família, então está terminando na vara da família o que vai acontecer a divisão dos bens, e também na vara empresarial. E hoje eu trago mais uma notícia exclusiva. Embora essa decisão tenha sido assinada pela juíza em janeiro, só agora chegou ao meu conhecimento, fuçando aí, porque, embora esteja disponível, é tanto processo, tantas acusações da Ana Hickman contra o ex-marido, e mais 18 pessoas, né, inclusive gerentes de banco, donos de cartório, enfim, todo mundo, né, que acaba passando alguma coisa. E só agora foi divulgado isso, documento muito importante, mais uma derrota acachapante, e vejam como é grave isso aqui. Isso não sou eu que estou falando, é a justiça. Você viu o que ele falou? A justiça está dizendo que Ana Hickman cometeu uma fraude. Hickman é uma fraude? Segue o raciocínio. Vamos seguir aqui com o Feltrin, que ninguém está falando disso. Você não vai ver em nenhum jornal e nenhuma rádio. Eu dei ontem, todo mundo deu, né? Quem deu o furo, eu não lembro quem foi agora. Não, esse negócio de... Quem dá o furo não, né? Pelo amor de Deus, né? Pô. Tinha mais salário, porque ela transferiu todos os bens para a irmã dela, cadê ela aqui? A Isabel montou uma empresa só para pegar tudo que é de recebíveis da Ana Hickman, de todas as empresas, para cair lá, porque nas outras empresas elas teriam que pagar, a Ana Hickman tem um monte de dívida para pagar. A juíza, doutora Juliana, mandou bloquear as contas e obrigar a Isabel, que agora é dona do dinheiro da Ana Hickman, a pagar a dívida que tinha com o banco original. Lembram disso? Saiu. Peraí, você viu o que ele falou? A irmã da Ana Hickman recebe o salário. Então, para a justiça, ela é a dona da grana da Ana Hickman. Tem dúvida que a justiça tem certeza que isso é fraude? Ou é normal? Mas ele está protegendo o patrimônio. Tá? Mas se você deve, você monta uma empresa e a Record é conivente. A empresa da irmã da Ana Hickman está recebendo o salário da Ana Hickman para não pagar dívida. É o nome disso aí, né? O Rodrigo vai explicar. Tendo cuidado de pedir que esse processo, que esse pedido dele, porque o Banco Original moveu 2 processos contra a Ana Hickman. Um pedindo a penhora dos salários dela, que primeiro, quando foi feita a penhora, né, a justiça foi lá penhorar, não tinha mais salário da Ana Hickman. Aí a juíza, incomodada com isso, falou, então vai penhorar da Blue, que é para onde a Ana Hickman transferiu o dinheiro, para a irmã. E o Banco Original moveu um outro processo de fraude e execução, que é esse processo separado que agora a juíza também viu fraude e execução. Está aqui, ó. Processo digital 10.14.39.2025, 8.26.0100. Eu vou ler lá já a decisão, né? Em relação ao pedido, primeiro, o Banco Original teve cuidado e pediu sigilo nesse caso. Falou, gostaríamos de pedir sigilo de justiça. A juíza falou, não tem motivo nenhum para isso. Então, ela não aceitou
né? Então, vai lá. A juíza já falou, em relação ao pedido de arresto dos valores em desfavor das requeridas, que é a Ana Hickman, a Blue Service e a irmã dela, em juízo de cognição sumária, verifico a possibilidade do deferimento de cautelar em razão da existência de elementos de prova que evidenciam a probabilidade do direito material consistentes na prova de crédito de requerente e na ausência de bens encontrados no nome do executado. Ou seja, quando for cobrar, não tem mais nada no nome de Ana Hickman. Conforme se observa da leitura do termo de cessão, os salários recebidos pela executada, Ana Hickman, por meio da empresa da qual é sócia com Alexandre Correia, que ela faz toda a administração, foram integralmente cedidos para uma terceira empresa, a Blue Negócios e Serviços, criada após o ajuizamento desta execução e que tem como única sócia Isabel Cristina Hickman. Para você pensar comigo, tá? Lembra a história lá, quando começou a sua história da Ana Hickman, brigou com o Alexandre Correia e tal, aí ela disse que ele agredir, a Maria da Penha, blá, blá. Vocês lembram que o Alexandre contou em vários podcasts, também no canal do Feltrin, que ele esperou um tempo, aí ele foi chamado no escritório da empresa que ele tem com a ex-mulher dele, a Ana Hickman, agora a ex-mulher, né? Você lembra da história que disse que ele foi aconselhado pela irmã, falou assim, deixa a poeira baixar, melhor você não vir aqui, deixa que a gente toca. Você concorda que isso alimenta muito essa condição de alguma coisa meio premeditada? Pensa comigo. Eles brigaram, ele vai pro escritório e ele fez a bobagem, não, beleza. Ele é dono, metade do que a Ana Hickman tem, ele é dele também, né? São sócios. E aí, a irmã da Ana Hickman conversando, não, fica de boa, etc e tal. Vem aqui, melhor vocês não estão se entendendo e tal. Melhor você se afastar da empresa. E aí, me parece algo meio premeditado e parece que o banco percebeu isso e a justiça também. Tanto é que o banco até de uma certa forma aliviou para a Ana Hickman. Falou assim, vamos deixar em segredo de justiça, a juíza não. Vai ficar aberto. Vamos seguir aqui com o Feltrin. Primeiro parágrafo 50, artigo 50 do Código de Processo Civil, fraude, execução, desvio de finalidade, né? Com relação à Hickman Serviços, que é a empresa que ela tinha com o Alexandre, que ela desviou o dinheiro, né, desviou os recebíveis, vislumbro confusão patrimonial, pois após o ajuizamento da execução contra um de seus sócios, Ana Hickman, o Alexandre não está aqui porque ele não tem dinheiro, tá? Essa empresa cedeu valor a si, inicialmente destinado sem que no termo da cessão tenha sido previsto qualquer tipo de contraprestação da empresa cessionária. A cessão gratuita de valores implica a perda do valor das suas cotas sociais com consequente esvaziamento do patrimônio da sócia executada e do Alexandre também, gente. Ela não poderia fazer isso porque o Alexandre não autorizou também. Olha só. Por fim, com relação a Isabel Cristina Hickman, vamos colocar aqui, né, ela de novo. Trata-se de pessoa física que vislumbra-se haja participado do esquema de desvio patrimonial, emprestando seu nome para a criação de empresa com o propósito de receber valores e ocultar patrimônio de credores, chamando, portanto, para si a responsabilidade das dívidas cujo pagamento se visou frustrado. Ou seja, a juíza está dizendo que agora quem tem que pagar as dívidas da Ana Hickman e do Alexandre é a Isabel. Mas é a Isabel, como o próprio Alexandre falou, que a gente tá falando aqui. A Isabel, que não, fica tranquilo. Quando o Alexandre foi no tal escritório lá, depois da treta, da briga, lembra disso? Ele foi recomendado. Ele falou que é pela irmã, né? Pela irmã da Ana Hickman, falou assim, não, é melhor vocês não podem se falar, tal. A coisa já tava premeditada, não tava, não?
demonstra disposição para a ocultação de patrimônio, trazendo risco que no curso do incidente novos atos de ocultação sejam realizados e as obrigações aqui exigidas venham a restar insatisfeitas. Diante do exposto, defiro, em relação aos três réus, ou réis, né? Hickman Serviço, Blue Negócios, Isabel Cristina Hickman, o arresto dos eventuais valores depositados em instituições financeiras até o valor de R$ 956.430,98. Já é um pouco mais do que isso, né? Providencia o autor o tempo que vai fazer isso. Bom, citem-se as empresas e sócios indicadas no período para manifestarem. É histórico isso aqui nesse caso, gente, esse caso cansativo, porque aos poucos a justiça está percebendo o que aconteceu, que é uma coisa que eu estou falando desde o ano passado, né? Isso é verdade. Quando ela briga com o Alexandre, acusa ele de agressão, ela passa tudo que ela recebia na Hickman Serviço, que era onde caíam as dívidas. Exatamente. Ela pagava os devedores e o Alexandre para a Hickman House, aquela empresa laranja que ela criou lá do Rio de Janeiro. Exatamente, é o que a gente está falando aqui. Já é premeditado esse negócio. Será que a Ana premeditou a briga? Para botar o cara para correr? O que você acha? O problema é o seguinte, ela não pode fazer isso legalmente. Nem pode passar permã, porque o Alexandre não autorizou nada. O Alexandre é sócio de tudo. Então vejam o que ela está fazendo e que ninguém está comentando. Agora, finalmente, tem uma justiça. Então, ontem, divulgado aí, penhorou o salário dela, ela veio a público falar que não concorda com isso, que está recorrendo, e agora também falou que o Banco Original, a assinatura digital no empréstimo feita pelo Banco Original não obedece às normas técnicas do ICP, que é o órgão federal que padroniza as assinaturas digitais. E vai por aí, gente, e vai adiante, mais adiante e outra adiante. Então eu vou cobrindo. Então o Alexandre hoje teve uma vitória muito legal contra o Banco Bradesco aí. O Banco Bradesco foi o primeiro aí a receber a história de que tinha assinatura falsificada lá atrás, no ano passado. Nem pediu para fazer uma perícia judicial. A Ana Hickman chegou lá com uma perícia particular, ele já saiu, então não vamos processar você. Processou o Alexandre não tem dinheiro. A justiça entendeu que tem cláusulas abusivas nesse empréstimo. Então, essa dívida do Banco Original, o Alexandre vai ter que pagar cedo ou tarde, quando tiver divisão de bens. Se é que vai ter divisão de bens, né? Porque ela está protelando ao máximo. Essa divisão de bens vai ser feita lá na vara da família. Está tudo bloqueado. E todos os bens dele estão penhorados de um jeito ou do outro. Então ele ganhou tem cláusulas abusivas nesse empréstimo com o Banco Bradesco, ele conseguiu pelo menos uma vitória. A Ana Hickman teve uma derrota ontem, teve os salários penhorados, já estão penhorados e o Banco Original já recebeu, e agora o Banco Original moveu outra ação que ela tem que responder, que é essa de fraude à execução. Então o banco está acusando ela e a irmã de fraude. E a justiça falou que está havendo indícios visíveis aí, né, de fraude. Se você entrar no nosso canal, tá aqui o nosso canal, o @HDH_Play, tem aí, procura aí um playlist, tem o show de Hickman, todos os cortes, tudo que a Ana Hickman falou no começo, na rede social dela, Alexandre chororô, mas aí a coisa começou a ficar quente quando a pressão veio para cima do Alexandre e o Alexandre começou desesperadamente a bater em tudo que é podcast e ele começou a contar a real. E aí teve a participação do Enio Murad. E o Feltrin tá desde o começo, assim, porque a única referência que você pode ter a respeito desse caso é desse cara aqui, tá? O canal dele aqui, ó, o @Ricardo Feltrin, né? Canal do Feltrin, tá aí, ó. É isso, né? E a gente sempre fala a fonte e alimenta a treta. Eu, particularmente, penso que ela fez tudo premeditado. Mas eu não sou justiça. Desde a briga,
a conversa da irmã dela, o Alexandre, na empresa, para ele meio que sair de, deixa a coisa acalmar, etc e tal, porque já tinha uma empresa aberta. E é isso que a justiça meio que... Eu acho que a gente está falando de alguém que está cometendo uma fraude. E meu amigo, não é uma fraude qualquer não. Estamos falando de uma celebridade, Ana Hickman. E está dizendo que o perito é mentiroso. O que você acha?